um pé de bambu que morava num pequeno jardim. Esse jardim era cercado por um grande deserto. E o dono daquele jardim costumava passear e admirar as suas plantas. Mas de todas as plantas que ele tinha, aquele mais cuidava, aquele mais zelava, aquele mais regava, protegia, era justamente aquele pé de bambu. E como aquele pé de bambu se sentia feliz em ver o dono do jardim, o seu amo, o seu senhor, se aproximar, trazendo adubos, sais minerais, vitaminas para a terra. Bambu dizia consigo mesmo: como ele me ama. De todas as plantas, aquele mais cuida sou eu. Com certeza eu devo ser muito importante. E aquele bambu, cuidado daquela maneira, cresceu como nunca. Era a mais alta planta do jardim. Suas folhas se sobressaíam sobre todas as outras. E o dono do jardim ficava feliz de ver que o seu bambu estava crescendo cada vez mais. Numa tarde de muito sol, o dono do jardim se aproximou do pé de bambu, que, vendo o seu amo se aproximar, o reverenciou com as suas folhas. E o dono do jardim, e também dono do bambu, disse: meu querido bambu, eu preciso de você. Aí o pé de bambu, todo feliz, disse: ó Senhor, que maravilha! Muito obrigado por me dizer isso. Faça de mim o uso que achar melhor. Aí o dono do pé de bambu disse: eu só preciso te cortar pela raiz. Senhor, me cortar pela raiz? Desse jeito eu vou morrer! E o dono do bambu disse: meu bambu, se eu não te cortar, eu não poderei te usar. Cortar, Senhor? Senhor, isso é terrível. Veja como todos admiram a minha altura, o meu comprimento. E o dono disse: meu amado bambu, confie em mim. Para que você quer a admiração dos outros? Te basta a minha admiração. Se eu não te cortar, eu não poderei te usar. O bambu ficou silencioso, olhava para a sua altura, para a sua imponência. O vento que acompanhava aquela conversa prendeu a respiração. Nenhuma folha se movia. Um grande silêncio em todo o jardim, até que o lindo bambu se inclinou para o seu senhor e disse: Senhor, se tu não podes me usar sem me cortar, então faça comigo o que quiseres. Aí o Senhor olhou para o bambu e disse: além de te cortar pela raiz, eu terei que cortar as tuas folhas. Naquele momento, o sol se escondeu atrás das nuvens. As borboletas voaram assustadas. E o bambu, trêmulo, disse: Senhor, tirar as minhas folhas, eu ficarei feio, serei despojado da minha beleza. Mas o Senhor disse: meu querido bambu, eu preciso tirar todas as tuas folhas, senão não poderei te usar. E o bambu
humilhando-se, disse: faça, Senhor, como achares melhor. Aí o Senhor do bambu disse: meu querido bambu, eu vou ter que tirar todos os teus nós que estão dentro de você. Eu vou ter que te abrir por dentro. Em outras palavras, eu vou ter que tirar o teu coração. Eu vou ter que te vazar completamente. E o bambu, que já tinha se rendido ao dono do jardim, disse: Senhor, eu tenho desejo de chorar, mas eu vou conter as minhas lágrimas, porque o que eu mais desejo é ser usado por ti. Faça de mim como achares melhor. Aí o dono do jardim pegou um instrumento afiado e passou pela raiz do pé de bambu. E houve naquela hora um silêncio profundo em todo o jardim. As plantas emudeceram. E aquele bambu enorme, gigante, maravilhoso, caiu por terra. Aí o Senhor tirou todas as suas folhas. E ele, que era tão belo, ficou tão desfigurado. Aí o dono do jardim foi retirando todos os nós que estavam dentro do bambu e foi fazendo uma abertura infinita e removeu o centro da sua alma, o seu coração. Aí o dono do jardim pegou aquele bambu que agora estava inerte em suas mãos e o conduziu até uma fonte que vertia águas puras e cristalinas, e colocou uma das pontas do bambu ali, perfeitamente encaixado naquela fonte. Aí o dono do jardim, segurando com a sua mão aquele enorme bambu, conduziu a outra extremidade até o meio do deserto e apoiou sobre um pequeno monte, e logo a água pura e cristalina começou a percorrer por dentro do pé de bambu e fluía rapidamente, porque não tinha nenhum impedimento. E à medida que as águas iam passando, elas glorificavam ao dono do jardim e também a vida daquele bambu que estava permitindo que a água fluísse da fonte. E a fonte, maravilhada, dava boas-vindas ao bambu e agradecia. Mas principalmente o deserto sedento abriu a sua boca e começou a beber daquela água pura e cristalina que vertia por dentro do pé de bambu. E o deserto foi bebendo, e a terra foi florescendo, e aquele deserto se transformou num imenso jardim e dava os seus frutos para alimentar os famintos, e ainda fornecia a água pura da fonte para matar a sede daqueles que antes pereciam no deserto, mas que agora, graças ao sacrifício do bambu, puderam encontrar a vida, e a vida de verdade. Você já compreendeu esta ilustração, mas mesmo assim eu quero comentá-la. O jardim é o paraíso de Deus. É aquele lugar de delícias onde o dono do jardim habita, isto é, Deus. Este bambu que se elevava acima de todos e que era o mais cultivado e amado pelo dono do jardim, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus.
dia, o Pai o cortou de onde estava e ele humildemente se entregou para ser despojado por Deus. Perdeu toda a sua realeza e majestade, despojou-se da sua glória e foi conduzido a este mundo, o deserto, onde as criaturas perecem de fome e de sede. E com seu grande sacrifício, ele, Jesus Cristo, ligou a terra, o deserto, ao trono de Deus, de onde flui o rio de água viva. E ali, perfeitamente encaixado, colocado nestas duas extremidades pela mão poderosa de Deus, Jesus Cristo fez fluir por dentro dele o rio de água viva. E que nós, aqui no deserto, estamos vendo a terra ser transformada por causa da água pura e cristalina que está jorrando através de Jesus Cristo. Um dia aqui na terra, este mesmo Jesus disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Jesus Cristo é o canal por onde flui a água viva do Espírito Santo, para que você mate a sede da sua alma. E ainda, Ele, através desta obra maravilhosa que fez, colocando-se na mão de Deus para nos servir, Ele também te transforma num rio de água viva, numa bênção verdadeira, se você crer nele, como diz a Escritura. Porque logo depois de ter dito: se alguém tem sede, que venha a mim e beba, ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O despojamento de Jesus Cristo, que abriu mão de toda a sua glória celestial, vindo a esta terra, este deserto, transforma você em outra pessoa, não apenas numa fonte de água viva, mas numa semelhança do Filho de Deus. Ele, sendo rico, se fez pobre, para que nós que somos pobres enriquecêssemos. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9 diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E este Jesus, que se despojou totalmente para te servir, depois de ter cumprido a sua missão, ele foi novamente tomado nas mãos de Deus, que o ressuscitou dos mortos e fez com que ele, Jesus, se assentasse à direita do Todo-Poderoso, recebendo mais glória do que ele tinha antes. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, nos diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Você quer ser usado, usada pelo dono de todas as coisas? Então,
Você tem que se despojar. Tem que deixar Deus fazer com a tua vida aquilo que Ele quer fazer. Porque esta é a única maneira de você ser uma bênção nas mãos de Deus. E se você seguir o exemplo do Senhor Jesus, e ao invés de ser servido, preferir servir, então a sua vida será poderosamente abençoada, à semelhança do que Jesus foi abençoado. Porque a continuação da leitura diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.